Bom, então a gente já viu a parte de criação de data frames aqui com a linguagem R e agora a gente vai aprender como selecionar, né, partes aí desse data frame, seja em linha, seja em coluna, tá? Então, para começar, eu já vou colocar aqui o nosso título, que no caso é selecionando, tá? Então, vamos aprender a selecionar, vou adicionar várias células aqui, tá? Que a gente vai utilizar. E aí vamos rever aqui o nosso DataFrame 3, tá? Só para relembrar. E nele aqui, até uma coisa que eu esqueci de falar aí na última aula, mas a gente consegue adicionar mais uma coluna aqui se quiser, né? E aí o jeito de fazer isso, basicamente, é utilizando o cifrão e o nome da coluna que a gente vai dar, tá? Então, basicamente isso. Esqueci do 3 no DF. E aí a gente pode colocar um vetor, por exemplo, masculino, tá? Caio e João, tá? E aí a gente rodando novamente, né, esse data frame, dá para ver então que foi inserida uma nova coluna, tá? Então só para vocês entenderem aí como que a gente pode realmente fazer isso. Tem uma coisa legal aqui também, né, que a gente pode analisar no data frame. Isso aí é bem importante quando a gente está usando ali uma tabela de um banco de dados, que a gente quer entender um pouco mais sobre as variáveis e analisar, que é o summary, né? Que basicamente em Python tem até uma parecida que chama describe, né? Para descrever exatamente ali, né? Tem um sumário do nosso data frame. Aqui deu um erro porque eu esqueci o R, então é summary, tá? Então, aqui ele, para cada variável, né? Ele vai dar aí um resumo, né? Então, a primeira é nome, né? Como é uma variável de texto. Então, aqui ele só fala quanto tem de cada um dos valores, né? Aqui tem uma variável numérica, que é a idade. Então, ele vai dar os quintis, né? Os quartis. Aqui, então, tem valor mínimo, tem um primeiro quartil, tem mediana, tem valor médio e temos também terceiro quartil e valor máximo, tá? Então, valores aí estatísticos que podem ser utilizados. E o gênero também, ele é uma variável de texto, né? Aqui ele fala quantos tem, né? Então, no caso são dois. E ele passa aqui qual que é o tipo, que no caso é character, né? Ou texto, né? String, basicamente, tá bom? Então, só para vocês saberem aí que a gente vai utilizar nas análises que a gente estiver fazendo no próximo módulo, também o summary, tá legal? Beleza, então vamos começar a fazer alguns slices, né, no nosso data frame. Então o nosso df3 é esse aqui. Agora eu vou querer, por exemplo, retornar todo mundo, né? No caso só tem duas pessoas, mas dá para entender, né, o que a gente precisa fazer. Eu vou querer retornar todas as pessoas que têm idade maior que 22 anos, que no caso é para retornar só o João, tá? E aí eu vou querer retornar as três colunas, então o data frame inteiro, né? Mas basicamente fazendo uma restrição de linhas, né? E aí, como que eu posso fazer isso, né? Então, eu posso pegar o data frame 3, que é o que eu vou querer como resultado, e dentro do data frame 3, né, eu vou querer restringir o campo idade, né? Idade, eu vou querer maior do que 22, por exemplo, né? Então, assim que eu me referencio a uma coluna, né? df3, cifrão, idade, tá? Shift Enter, e aqui basicamente, se eu fizer só dessa forma, ele vai trazer errado, né? Eu preciso, né, além disso, colocar uma vírgula, né? Por quê? Porque aqui a gente sempre vai fazer a restrição das linhas, tá? E aqui é a restrição das colunas. No caso, aqui a gente não colocou nenhuma restrição, né? Ou seja, eu quero que retorne todas as três colunas. Então, realmente agora ele entendeu exatamente o que precisamos, tá? E aí a gente pode fazer vários operadores, né, na nossa restrição, na nossa lógica. Então aqui eu coloquei maior, poderia ter colocado igual, né? Igual é para aparecer quem? O Caio, né? Então se eu colocar aqui igual, lembra que sempre a gente precisa colocar dois iguais na condição, tá? Assim como o Python. Então ele vai retornar ali só o primeiro registro, tá legal? Então essa é uma forma aí de a gente fazer o slice de linhas, tá? Sem colocar nenhuma restrição aqui nas colunas ainda, mas daqui a pouco a gente vai fazer isso, tá?
Então vamos olhar aqui o nosso DataFrame DF, também que a gente criou na última aula. Então o DF ele tem essas três linhas, né? Caio, Rodrigo, Rafael, tem um nome e tem a idade, né? Então além da gente fazer dessa forma, né, podemos fazer também com vetor, né? Eu posso pegar, por exemplo, eu quero o DF quando só o primeiro e o terceiro registro, ou seja, as linhas número 1 e número 3, que no caso é o Caio e o Rafael, né? E aí eu não vou fazer nada aqui para as colunas, nenhuma restrição, então vai ter que retornar, né, o nome e a idade, tá? Então fazendo isso exatamente do jeito que a gente queria, né? Caio, Rafael, né? Os registros número 1 e 3, pulou o Rodrigo aqui, tá? Bom, outra forma, né, se a gente quiser, por exemplo, pegar as duas primeiras linhas, né, ou da terceira até a sétima linha, ou da 10ª até a 1000ª linha, né, tem um jeito da gente fazer isso, né, eu posso só copiar aqui, rapidinho, e a gente pode, então, fazer dessa forma, né, eu posso pegar o primeiro e o segundo registro, ou do primeiro até o segundo, né, se eu fizesse 10 aqui, seria do primeiro até o 10º, mas no caso a gente só tem 3 registros aqui nesse nosso DataFrame, tá? Então, vou rodar aqui, então vocês podem ver que ele pegou só Caio e Rodrigo. Tá legal? Bom, e aí a gente tem também o slicing, né, ou a seleção de colunas, né? Como que a gente pode selecionar uma coluna? Posso fazer de duas formas, né? Eu posso pegar também com colchetes, e aí eu escrevo o nome da coluna, então no caso, idade, por exemplo, né? Então vai sair dessa forma. E posso pegar também assim, né, com cifrão, e aí ele vai trazer, né, de uma outra forma aqui, né, como se fosse um vetor realmente. Então ele traz um vetor como resultado, ao invés dessa visualização como tabela que a gente tem aqui em cima, tá? Então é um jeito aí de você pegar, né, a coluna que você quer. E também a gente consegue fazer a mesma coisa que fizemos aqui, né, com os slices de linhas, a gente consegue também fazer com as colunas, né? Basicamente é só fazer depois da vírgula, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar, vamos dar uma olhada aqui novamente no DF3, né? Se eu quiser pegar a primeira e a terceira coluna, né? Assim como a gente fez primeira e terceira linha, a gente consegue fazer com coluna. Então, DF3, né? Aqui a gente vai colocar vírgula e depois da vírgula eu posso colocar C1,3, ou seja, primeira e terceira posições de coluna. Então aqui ele vai trazer nome e gênero. Ou eu posso simplesmente passar no vetor aqui quais são esses nomes. Então, string aqui, nome, e aqui, gênero, né? Então ele vai trazer da mesma forma que a gente fez aí na célula anterior, tá? E aí, outra coisa interessante aqui de saber, quando a gente coloca número, né, no colchete, sem vírgula, sem nada, ele vai trazer a posição da coluna também. Então, se eu pegar 2 aqui, ele vai trazer idade, né? Se eu pegar DF3, ele vai trazer o gênero, tá bom? Então, fiquem atentos aí, né, ao jeito correto de vocês se tornarem o que precisam, né? Ou analisar o que vocês precisam, tá bom? Então, assim como a gente fez, né, somente para linha, somente para coluna, né? Então, se eu quiser pegar, por exemplo, né, vamos olhar aqui novamente o DF, né? Se eu quiser pegar as duas primeiras linhas e somente a coluna nome, né? Como é que eu faço isso? Posso fazer exatamente dessa forma. Então, 1 até 2 na parte de linhas e na parte de coluna eu quero só a variável nome, né? Aqui no caso nome, e aí a gente, né? Ele até passa os levels aqui, porque ele vai trazer realmente somente a variável nome e da primeira a segunda linha, né? Então no caso Caio e Rodrigo, né? Vai retornar aqui como se fosse um fator para a gente com os devidos levels, tá bom? Então a gente consegue fazer isso, né? Mas tem também outras formas aí de fazer a mesma coisa, né? Eu vou até adicionar aqui para explicar melhor para vocês. Então, nesse DF eu vou adicionar mais
mais uma linha, mais um registro, tá bom? Então, como que eu posso fazer isso? Para df, eu vou fazer com o rbind, que a gente já aprendeu aí. Então, no próprio df, vou adicionar um data frame aqui e nome no caso, que é o nome da coluna. Eu vou adicionar mais um Caio, tá? A intenção é realmente ficar repetido, tá? E idade eu vou adicionar C20, por exemplo, tá? Então eu vou rodar e vamos verificar novamente aqui nosso data frame. Então agora tem dois Caios, um com 30 anos e outro com 20 anos, né? E aí eu posso, por exemplo, pegar, vou fazer uma restrição. Todo mundo que tem o nome Caio e tem idade 30, tá? Ou seja, eu só quero esse aqui. Então eu vou fazer as duas restrições ao mesmo tempo. Dá para fazer isso? Dá. Então, da mesma forma que a gente organiza aqui por vírgula, né? Na primeira parte eu vou colocar duas condições, tá? Entre parênteses, a primeira, vou colocar df nome igual a Caio, tá? E vou colocar o operador AND aqui, né? Que no caso é esse aqui, ó, tá? É o E comercial, né? Que a gente chama. E aqui vou colocar idade igual a 30, tá? Então, coluna aqui vou deixar todas, né? Para retornar tudo. Então, ó, só retornou o Caio e não esse aqui de baixo, né? Se fosse só essa primeira condição, ó, vou até mostrar para vocês para ficar bem claro. Se for só essa primeira condição, ele vai retornar dois Caios, tá? Mas com essa segunda condição que eu coloquei, idade igual a 30, ele retornou só realmente o primeiro registro, tá? Tem outras formas de fazer essa mesma coisa aqui. A gente pode utilizar a função aqui de R, né, que chama subset, ou subset. E aí a gente coloca primeiro qual que é o nosso data frame, né, que a gente quer fazer a restrição. E aí eu posso colocar diretamente o nome da coluna, né, nome aqui, por exemplo, Caio, e comercial, idade igual a 30, tá? E rodar isso. Então, talvez um jeito até mais fácil, né? Não precisa ficar colocando esse df cifrão, né, em todas as colunas aqui, né? Então, fica um pouco mais simples de escrever, um pouco mais limpo, né? E aí tem outra opção, né, que aí vai de gosto também, que você pode utilizar, que é basicamente essa mesma coisa. Vou até copiar aqui, tá? Só que a gente pode colocar o it, né? A gente pode utilizar também o it, que ele serve para a gente realmente verificar condições. Então, dá para colocar o it aqui, né? Basicamente a mesma coisa do que a gente fez anteriormente, só que com o it, né? E aí ele vai analisar a condição e trazer para cá. Mas até para economizar texto é muito mais fácil deixar só esse aqui, né? Eu prefiro, na verdade, esse subset, né? Que é muito mais fácil de colocar as suas restrições, tá? E aí, além, né, do que a gente viu com o operador AND, se dá para fazer o operador AND, que traduzindo para português é e, também conseguimos fazer com o operador OR, né? Que no caso é o OU em português, né? Então, eu vou pegar no nosso DF todo mundo que é Caio ou tenha 48 anos. Então vai ter que trazer esse e esse registro, né? Porque é um ou outro. Então, ou Caio, que são esses dois, ou 48 anos, que no caso é só o Rodrigo aqui. Então, só o Rafael vai ficar de fora, tá? Então aqui, como que eu faço o ou? Essa barra vertical aqui, né? Que basicamente eu preciso, no meu teclado pelo menos, é o Shift, né, junto com onde existe essa barra vertical desenhada aí no seu teclado. Então, Shift barra vertical, ele vai trazer esse comando, né, esse caractere para a gente. Então, aqui vou colocar ou nome igual a Caio, ou idade igual a 48, e retornar todas as colunas, tá? Então, exatamente o que a gente tinha falado, né? Ficou só de fora o Rafael, né? Porque ele não chama nem Caio e nem tem 48 anos. Tá bom? Então, basicamente é isso, né? Sobre a parte de select, de subset, ou enfim, tem vários nomes, né? Slicing, que a gente chama em linguagens aí de programação,
tá? Voltadas para dados. Então, basicamente é isso, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!